Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. Falei, poxa, Jesus amava ela e ela está no começo da lista, então essa relação é muito mais preciosa do que a gente pensa, né? Vamos falar de um assunto que eu sei que também é muito especial para você. Já ouvi você falar sobre isso algumas vezes. Que é Maria de Betânia e seus irmãos, né, Lázaro e Marta e toda essa família na vida de Jesus. É um tema muito especial para mim e eu sei que é especial para você. Então eu queria que você falasse um pouquinho de você e como que esse assunto, esses personagens ganharam o teu coração. Então, eu fui convidada para falar numa conferência de mulheres, que as meninas colocaram o nome Betânia. Era um tema que a gente já... Esse ano, né? Foi esse ano. Aconteceu tanta coisa esse ano que parece que já faz anos. Eu preguei sobre Efésios e depois sobre Betânia. A gente já conhecia o tema, né? A gente do movimento de oração lida muito com esse tema, espiritualidade e tal. E aí eu decidi gastar mais tempo. Quando eu fui parar para ler todas as passagens que Jesus está em Betânia, eu fiquei assim encantada com Marta. E eu saí em defesa dela, porque eu acho que a gente fala muito de Maria e fala pouco de Marta. Sim. Então no início a pregação era para ser sobre Betânia, os 3 irmãos. Eu acabei pregando sobre os 3, mas acabei ficando mais em Marta. Então esse ano eu preguei só o contexto de Jesus com Marta, os encontros de Jesus com Marta. Muito diferente do que a maioria prega. Isso. Aí ano que vem eu quero me deter em Maria e Lázaro, assim, porque eu acho que os 3 são importantes. Sim. Mas o que ganhou meu coração foi quando eu li em João, Evangelho de João, um único versículo que fala assim: Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. Falei, poxa, Jesus amava ela e ela está no começo da lista, então essa relação é muito mais preciosa do que a gente pensa, né? Não quero jogar Maria no lixo de jeito nenhum, né? Fazendo o oposto. Mas o que eu percebi é que esses 3 irmãos tão diferentes, eles são igualmente amados por Jesus. Sim. E eu acho que isso tem muito a ver com a identidade. Betânia é um lugar que as pessoas são diferentes, mas os 3 são amigos de Jesus e têm o amor de Jesus por eles, né? E o contexto de Betânia era um lugar não muito incrível, um lugar onde as pessoas não viam nada de muito interessante. Isso. E Jesus encontra esses 3 irmãos ali. E como você enxerga o relacionamento de Jesus com esses irmãos sendo relevante para a igreja? E por que eles estão no cânon bíblico? E por que será que Deus escolheu esses amigos que Ele ama tanto para extrair lições para nós que viriam muito mais depois? É muito louco isso, né? Porque uma das coisas que eu percebi é assim, o episódio de Marta, que é um dos primeiros que aparece ali. É uma mulher cuidando das coisas da casa, ansiosa. Aí eu fico pensando, primeira coisa, Jesus, a primeira lição, né? Jesus lidou com uma mulher. Sim. Talvez se fosse outros homens, ia dizer, mulher estressada, não dou nem atenção e tal. Mas ele lidou, ele pastoreou com ela, ele gastou tempo com ela. E a segunda coisa é de quem escreveu o evangelho, de selecionar aquilo e deixar ali. Então, assim, a gente tem mulheres na Bíblia que foram curadas, que saiu demônio, assim, a gente tem coisas acontecendo. Aí a gente tem ali agora uma mulher simples, sem muita coisa. Ordinária, né? Ordinária, num contexto ordinário, recebendo ali um trecho, um espaço na Bíblia. Eu fiquei impressionada com isso, assim. Eu pesquisei algumas coisas e li, existe toda uma tradição, mas isso não é comprovado, né? Eu acho que até o The Chosen aborda dessa forma, como se eles fossem amigos de infância de Jesus. Primeiro porque Betânia é uma aldeia que ficava perto de Jerusalém, né? Então muitas pessoas passavam por lá, então pode ser, eles supõem, né, que a família de Jesus passava por lá. Conheceu Isso. os pais. E talvez essa seria uma justificativa de por que temos esses 3 irmãos que não são discípulos oficiais, né, no sentido lá dos 12, e tal, que estão acompanhando Jesus o tempo todo. Eles recebem destaque, esses 3 irmãos, né? E por causa do versículo que Jesus fala, né? A gente tem um discípulo amado, João, né? O próprio João dá esse testemunho. Mas ali, o próprio autor está falando, Jesus... Eu fico pensando, o que levou o autor, João, a escrever num momento assim, Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. A gente não tem muita coisa histórica para comprovar, só suposição, mas o ponto é, alguém que estava acompanhando Jesus viu que Jesus amava esse grupinho, assim, né? Sim. Essa família, esses 3 irmãos.
Então, o que me chamou mais atenção também, em relação a Betânia, é que a gente vê a humanidade de Jesus, né? Jesus tendo amigos, Jesus chorando. Então, isso me conquistou demais. Seu coração. Então, acho que o ponto, assim, de por que eles estão na Bíblia é porque Jesus tinha um relacionamento com eles especial. E de forma prática, acho que quando a gente olha para a vida desses irmãos e pessoas ordinárias, porque a tendência a olhar para os discípulos, que também eram pessoas ordinárias, mas a gente acaba olhando da perspectiva de que eles, né, eram integrais ali com Jesus, no ministério de Jesus, e Marta e Maria e Lázaro aparentemente não. Sim. Mas de forma prática, acho que quando a gente olha para eles, a gente consegue se identificar também, né? E dizer, nossa, eu no mercado de trabalho, eu como uma dona de casa, eu posso ter esse nível de relacionamento com Jesus. Sim. E eu acho que quando a gente olha para a vida de Maria em específico, são os 3 episódios, né? Lucas 10, João 11, João 12, que a gente vê eles pela ótica de João, mas tem Marcos 14 também. Mas eles começam na casa de Marta e Maria sentada aos seus pés ouvindo suas palavras. E Marta atarefada com muitas coisas. E a tendência é olhar para Marta como aquela que, já que você disse que ela chamou mais a sua atenção, como a menos espiritual. E o que você falaria para rebater essa visão de Marta? Tadinha da Marta. Mas assim, eu começo dizendo que eu acho que ela tá errada mesmo, porque o próprio Jesus corrige ela. Eu só acho que as pessoas erram na interpretação, que elas às vezes colocam Marta quase como uma inimiga do evangelho. Enquanto que ela é uma discípula e ela permanece com Jesus, né? Então, a primeira coisa que eu elogio Marta, e que a própria escritura elogia, é a hospitalidade dela. A hospitalidade é algo incentivado na Bíblia, né? Eu faço uma comparação de Marta e Abraão. Abraão também recebeu a visita de Deus. E o que Abraão fez? Ele saiu correndo para fazer uma comida, né? Foi fazer bolo, assar. Ele preparou a comida e Deus comeu. Deus curtiu a comida, assim, né? A visita ali dos anjos e tal, do Senhor, do anjo do Senhor. Então, hospitalidade em si não é pecado. Trabalhar, excelência, não é pecado. Isso é elogiado na Bíblia, né? Então, quando a gente vai fazer a exegese ali de Maria e Marta, aquela passagem, tem que ter muito cuidado para a gente não colocar oração versus trabalho, né? E deixar as coisas divididas. Ou colocar assim, vilã e mocinha. Porque a Bíblia fala que as duas eram amadas e as duas vão continuar servindo a Jesus. Tem uma passagem em João que chamou minha atenção, é que assim, naquele jantar que Maria vai quebrar o vaso, fala que Marta estava servindo as mesas. Ela continuou servindo as mesas, então ela não deixou de fazer aquilo. Ela provavelmente só teve o coração corrigido. Então, muito mais do que o ato, era o coração, né? Então, eu acho que, primeiro, hospitalidade é de Deus, serviço é de Deus, trabalho é de Deus, e o grande problema de Marta ali era o coração. Jesus vai falar isso, né? Ele faz uma anatomia do coração dela. E outra coisa que eu amo em Marta, e que eu acho que a gente tem que se inspirar nela, é a vulnerabilidade dela, né? Para ter coragem de fazer o que ela fez. De interromper o mestre. Interromper uma aula de Jesus, provavelmente era uma aula ali com os discípulos. Ela foi, eu falo isso, né? Ela foi na sala quem ela era na cozinha. Então ela expôs. Ela foi verdadeira, né? É. Transparente. Eu li né, tenho estudado muito também, lido vários comentários bíblicos e tem um comentário que eu li que a ótica desse comentarista é que ela, na verdade, ela tinha culturalmente mulheres não podiam estar diante de um rabi, sentar aos pés dele e ouvir os ensinamentos. Geralmente eram homens escolhidos, né, na sua maioria das vezes na sua infância, né? Aí agora Jesus vai e chama aqueles que não foram escolhidos de outros mestres, de outros rabis, e fala: você pode me seguir, você pode sentar aos meus pés, você pode receber o meu jugo, você pode receber o meu fardo, falando dos ensinamentos de Jesus. Então, culturalmente, mulheres não tinham essa oportunidade. E aí ele comenta que
Maria foi ousada e sentou aos pés de Jesus para ouvir suas palavras e provavelmente foi muito bem-vinda por Jesus, mas Marta ficou talvez preocupada com a reputação até mesmo de Jesus. E não de um lugar de o que Maria está fazendo aí sentada? Ela tinha que estar me servindo, mas de um lugar de arrogância, mas de preocupação. Eu já vi isso também. Com a reputação de Jesus. Tipo, o que vão pensar de você, Porque Jesus? até hoje uma mulher aos pés de um professor, né, numa sala cheia de homem é estranho. Imagina naquela época. Eu já vi uns comentários falando sobre isso, que talvez ela também estava protegendo a própria irmã. Sim. Né? Não, cuidado. Às vezes a irmã, às vezes a reputação de Jesus, os dois. Porque lá em João 12, no funeral de Lázaro, quando Jesus manda chamar Maria, ela vai e ela fala no ouvido de Maria. Né? Ela fala, o mestre está te chamando. Então ela vai em particular e fala que o mestre está chamando. Então, assim, óbvio, né? São interpretações, mas dá a entender que ela sempre teve esse cuidado. Sim, ela cultural. É uma líder. Ela é uma líder. Isso eu acho que isso é impactante. Porque ela quer liderar a situação. E é como se Jesus estivesse falando, Marta, eu tenho o controle da situação aqui. Não importa o que vão pensar de mim, não importa o que vão pensar de Maria. Deixe ela aqui aos meus pés, porque ela escolheu a melhor parte. Mas não que Marta não tinha escolhido, né? E eu acho interessante essa ótica. Eu gosto também muito na parte da ressurreição de Lázaro, o que Marta fala, né, sobre Jesus. Ela crê na ressurreição. Sim. E ela fala. É extremamente teológica, coerente. Então, eu queria, assim, falar para as pessoas isso, partir do pressuposto de nós estamos entre 3 irmãos que certamente têm suas falhas, né, cada um numa área diferente, e cada um devota seu amor a Jesus de uma forma diferente, né? Mas os 3 são discípulos, no sentido de amam Jesus, seguem Jesus, são amigos de Jesus. E a Martinha mesmo estabanada. E eu me identifico muito com ela, eu acho que eu acabei indo porque eu me identifico, assim, eu sou muito do trabalho e tal. Tinha muita dificuldade desse lugar de oração e tudo. Então eu acabei me identificando muito com ela, assim, não, talvez eu tenha um dom numa área, mas isso não me impede de estar nesse lugar. E eu acho lindo como ela se expõe e Jesus corrige ela. Ela se expõe em público. Eu falei, poxa, ela é vulnerável, igual a Maria teve coragem de fazer atos públicos de devoção a Jesus, Marta também teve coragem de ser ela mesma e receber a correção que era necessária naquele momento, né? E ela permaneceu. Ela não foi embora, ela não desistiu do evangelho, não, o senhor tá errado, tchau. Não, ela permaneceu, ela foi fiel. Então essa vulnerabilidade dela, assim, eu acho muito bonita. Muito lindo. E quando você olha para Maria, assim, segundo, né, aos teólogos, ela é a mais nova, talvez entre 16 e 18 anos, ousada e aparentemente muito sedenta pelo conhecimento de Deus. Aquele episódio ali me intriga muito, como ela tem sede pelo conhecimento de Deus, ela quer aprender. Como você enxerga ela ali? Nossa, eu acho que ali é uma revolução. Esse ano agora eu quero me debruçar mais sobre Maria. Mas eu acho aquilo ali um nível de, assim, meu Deus, é que a gente está acostumado com a passagem, igual você falou. Mas talvez nem alguns homens poderiam estar naquele lugar que ela estava, né? E é isso que eu tenho falado muito. O que aquele texto está falando? Não está falando sobre trabalho versus oração. Está falando que Jesus defende um lugar aos pés dele, assim. Se ela pode, qualquer um pode, basicamente é isso. Ela tem direito, uma mulher qualquer, sem nenhum pedigree, sem nada, tem direito de se sentar na fileira da frente da aula com Jesus. É isso que está falando. Então ela teve uma coragem e Jesus elogia essa coragem. Assim, me lembra muito, assim, quando eu penso em Maria, me lembra muito o versículo que Jesus fala sobre as crianças, porque deles é o reino dos céus. Não afastem eles de mim, né? Existe uma pureza, assim, uma falta de... Maria parece que não teve tempo de construir alguns preconceitos culturais e tal, e parece que ela não tem isso aí, ela não tem esses filtros. Ela simplesmente vai. E o que Jesus faz? Ele autentica, é isso mesmo, é isso aqui, né? Então eu vejo nela essa coisa quase infantil mesmo. Sim. Que
talvez se as pessoas olharem de um outro olhar, pode parecer até estranho. Nossa, uma mulher sentada aos pés de um mestre, depois a questão, sei lá, do perfume, o jeito que ela lida. Não, não. É outro nível, uma pessoa totalmente sem filtro que não deu tempo de construir aqueles preconceitos Sim. da época, né? Então, por isso que ela se torna um modelo a ser seguido. Ela se E torna um como modelo. isso na vida prática nossa, como a gente muitas vezes não vive isso, a Uhum. gente se molda às expectativas das pessoas, às É, expectativas culturais, e a gente acaba perdendo, né, esse lugar de ser como criança, é. de ser como criança aos pés de Jesus, de ser como criança chegando a Jesus. Se você pudesse falar com as pessoas que vão estar ouvindo isso, ou até para Aham. nós aqui, né? Aonde você enxerga que muitas vezes a gente se molda e a gente não tem essa mente como de criança e a gente acaba perdendo esse lugar de devoção? Uma das coisas que eu fico mais impactada nessa passagem lá da casa de Marta e Maria é a é que Maria, ela é extremamente simples, ela é, vamos colocar assim, uma criança, nesse aspecto assim, mas ela acaba sendo a mais inteligente de todas. Sempre. Até no episódio da unção do perfume, ela entendeu profeticamente coisas Que os discípulos não que os discípulos entenderam. não entenderam. É. O que me leva a acreditar, assim, que a paixão às vezes é mais forte do que a teologia, entende assim? A paixão dela fez ela, sim, estar no lugar certo. Então existe um aspecto, assim, que o amor ele encontra caminho. Ela não estudou, não fez um monte de coisa, sabe assim? É só uma mulher, mas é apaixonada. E a paixão, ela se tornou precursora, um negócio que os próprios discípulos ali ao redor não conseguiam captar. Mesma coisa no episódio de Jesus, na casa de Marta. Jesus está na sala. Qual é o melhor lugar para se estar? Aos pés dele. É. Então ela tem o amor, a sede, ela acha caminho. Você acaba estando no lugar certo. Tem um versículo em Tessalonicenses que fala sobre o engano nos últimos dias. E eu lembro que Paulo fala sobre pessoas que foram enganadas porque não amaram a verdade. Aí tinha um livro que eu lia que ele falava o seguinte, que como que você faz para não ser enganado? Não é você tentar descobrir coisas da conspiração, sabe? Teorias da conspiração. Não, ame a verdade. Se você amar a verdade, você nunca vai ser enganado. Aí parece que é isso no relacionamento com Jesus. Se você amar Jesus de verdade, você vai acertar Sim. o lugar certo de se estar, né? O que Deus está fazendo. Então, isso em Maria, assim, é algo que me impacta e que eu quero buscar, que eu acho que é uma aula. E acho que Sim. por isso que a história Esse amor dela constante, né? é, se você amar, isso é a chave. Pra Você, você estar no lugar certo, aos exatamente. pés de Jesus. Hum. É interessante você falar do episódio do perfume, que eu ia chegar lá em algum momento, mas a gente já chegou aqui. Quando a gente olha para aquele episódio, né, que é o jantar que eles, como família, oferecem para É, Jesus, é um jantar de agradecimento por ter ressuscitado Lázaro, sim. né? É como se fosse como que a gente pode agradecer Jesus, porque é momentos depois da ressurreição de Hum. Lázaro, e e parece que cada um tinha uma função ali. É como se tivesse tido uma reunião antes, assim: "Ó, eu vou fazer isso, você é boa nisso, É. então eu vou fazer o jantar, eu vou cozinhar", e talvez houve ali um diálogo, o que que a gente poderia dar de presente, não sei, talvez, né, esse perfume que, segundo alguns teólogos, era uma herança familiar, Uhum. ou algo que eles receberam, eh de presente, era o que eles tinham de mais valioso para derramar, para dar para Jesus, e Maria vai e derrama aquilo aos pés e unge Jesus da cabeça aos pés. E muitos olham para o valor do perfume, É. né? O perfume, nossa, eles entregaram tudo, eles deram o que eles tinham de mais valioso, 300 denários, que era considerado não sei quantos milhões de Uhum. dólares, se a gente fosse olhar para os nossos dias. Mas eu acredito que essa história ali, que é o ápice, né, dos 3 episódios, leva a gente a olhar
para o que mais importa, que é o valor de Jesus, né? A supremacia de Cristo, quem ele é. E você disse, Maria entendeu algo sobre Jesus que nem os discípulos haviam entendido. Quando ele vira e fala para Judas, né? Os pobres vocês sempre terão com vocês, mas a mim nem sempre tereis. Olhem para o valor de quem está aqui, né? E como a gente tem a tendência a olhar para o que a gente pode dar para Jesus. A gente tende a colocar o valor naquilo que a gente pode entregar, ou no quanto de tempo eu gasto, ou no quanto de quão grande é a minha devoção, ou quanto eu estudo. Nossa, eu desperdicei a minha vida, mas nada é comparado ao valor de Jesus, né? E eu acho que a gente precisa tirar os olhos do quanto a gente pode dar e na verdade, colocar os nossos olhos nele, que eu acho que é o que Maria fez, no final das contas. Porque às vezes a gente tá igual os discípulos, né? Avaliando o valor. O quanto eu dei, o quanto eu abri mão até aqui. Agora, uma coisa também desse episódio que eu fico assim com esses 3 irmãos é que provavelmente eles eram amigos de Jesus. Amigos. E talvez eles passaram pela tentação de olhar Jesus segundo a carne, como um amigo. Nossa, um amigo muito, muito jóia, ele é muito bom, tem muitos dons, sei lá, talvez ele seja um profeta. E aí, essa coisa assim, não, ele é o Messias, ele é o Filho de Deus, que é o que Marta vai falar depois. Essa consciência de que ele é muito superior. Ele não é só um amigo, não, ele é só um bom professor, ele é algo maior. E aí a atitude do perfume, né? Então acho que esses 3 irmãos têm muito a nos ensinar sobre isso, assim. Dá para ser amigo de Jesus, e às vezes a gente que trabalha no ministério, a gente que tá andando com Jesus há muito tempo, Jesus é um amigo, é um cara que a gente admira, né? Jesus é a salvação do mundo e tal. Mas ele é o bem mais precioso, ele é o Messias, o Filho de Deus, é isso mesmo, que eu dou tudo para ele, e nem isso é suficiente para o que ele é. Então, essa cena aí de Maria com um perfume, como que um grupinho de irmãos tem Jesus como amigo, mas também encara ele como Deus. E seria o ponto do Betânia, assim, desses 3, que eu acho que eles têm muito a nos ensinar. Eles conseguem ver a humanidade de Jesus, né? Sei lá, Marta, um bom jantar para ele precisa, né? Tadinho, tá cansado. É algo bom. Ele precisa, ele é um ser humano. Mas também, ao mesmo tempo, ele é Deus. Sim. E ele merece ser adorado, ele merece tudo que nós temos, é superior, né? Eu estava também prestando atenção nesse jantar, que a Bíblia fala que Simeão estava lá e estava Lázaro ressuscitado. Eu fico pensando, gente, o tanto de pessoas que queriam estar nesse jantar. Você tem Jesus e você tem Lázaro ressurreto. Eu queria ver Lázaro, o cara que ressuscitou, né? Mas ainda assim, do lado de um cara que ressuscitou, Jesus é o mais importante. Ele é o Messias, ele é o Filho de Deus, a glória dele ali naquele jantar, digno do perfume derramado e muito mais. Perfume é pouco, né? Sim. Mas eu acho e quando eu olho para minha vida, pelo menos a estação que eu tô vivendo agora e nós como igreja, assim, acho que muitas pessoas têm olhado, principalmente pessoas que viveram a vida missionária, por exemplo, e chegam num ponto da jornada e falam, né, tudo que eu desperdicei, tudo que eu vivi, olhando assim para nossa vida missionária, né, seguindo Jesus, e agora falando de pessoas que escolheram por um tempo ser missionários, por exemplo, né? Eu sou missionária desde os meus 18 anos. E eu não vejo nada como em vão do que eu vivi até agora, por mais que tem coisas que poderiam ter sido diferentes, né? Quando eu olho para o valor de Jesus, eu não me arrependo de ter feito as escolhas que eu fiz ao longo da jornada por amar a Jesus. Sim. Sabe, por mais que, sabe, não ter ido para a faculdade e ter ido fazer seminário, não fazer uma faculdade que a minha mãe queria, mas ter ido para o seminário e depois o seminário que eu fui não deu muito certo, e aí hoje eu olho para trás e falo: "Será que eu deveria ter feito aquele seminário? Será que foram escolhas corretas?" E eu vejo algumas pessoas hoje olhando para trás e falando: "Que desperdício, o que que eu fiz da minha vida?" Mas quando a gente olha para o valor de Jesus e a gente vê que foi genuíno o amor,
na entrega, né, nada foi desperdiçado. Né? Então, quando você olha para jovens hoje que talvez deram Os melhores anos. os melhores anos da sua vida e sentem que foi um desperdício, porque talvez o ministério acabou, fechou, não existe mais a igreja, não existe mais a organização. Como que eles podem, em vez de olhar para o perfume derramado ou desperdiçado, eles olharem que nada que foi desperdiçado aos pés de Jesus é em vão? É em vão. É um grande tema, hein? Porque, na verdade, eu acho que também expõe um pouquinho que às vezes a gente faz coisas que a gente fala que é pra Jesus e não é, né? Às vezes foi pra nós mesmos, foi pra homens. Sim. E aí falta, pra algumas pessoas falta isso, porque falta reconhecer que talvez não foi pra Jesus que a pessoa fez, né? Mas, se essa pessoa é crente, vamos pensar assim, um jovem que na melhor das hipóteses, foi servir o ministério, se frustrou porque o ministério não deu certo, as expectativas que ele tinha não deram certo e tal. Ok, não foi para Jesus, que seja. Aí ele vai para o psicólogo. Qualquer que seja o psicólogo, até não cristão, ele vai dizer assim: ressignifique isso, né? Por que isso aconteceu? Sim. Até as coisas que a gente fez errado no ministério, eu creio que Deus usou e pode usar para nos ensinar. Sim. Então, tipo, no racional, tem isso. Sim. Até as coisas, os anos ruins, talvez a gente tomou decisões Aprendeu com aquilo. erradas, a gente vai aprender. Mas eu acho, Amy, que falta sim a gente. Eu me preocupa muito essa geração, assim, de se dedica às coisas do Senhor, aí talvez acha que tomou uma decisão errada e começa a ver o valor do perfume, não o valor de Cristo. Porque no final das contas, a gente tá igual o Judas. Sim. Nossa, tá vendo? Aquele tempo eu poderia estar com muito dinheiro, tal, tal, tal. Não tô falando sobre uma vida saudável, de ter família, coisas sábias, né? Mas o ponto é, será que a gente tá igual Judas, valorizando mais dinheiro? Porque no fim é isso, né? É dinheiro, é bens materiais, é status, é algum tipo de conforto que não é pecado em si, só é pecado quando toma o lugar de Jesus, né? Quando toma um lugar superior. O dinheiro não é pecado em si. Essas coisas não são pecado em si, mas quando toma o lugar de Cristo, sim. E eu acho que é isso que você falou, eu acho que a gente precisa cada vez mais colocar o perfume do lado de Jesus e colocar na balança. Quem que tem mais valor? Quem que vale mais, né, eternamente? Quem que vale mais diante dessas coisas? Eu tenho lido várias biografias de missionários antigos, você já estava até conversando com o Michel sobre isso, né? Eu sei que a radicalidade do passado, de pessoas do passado, podem ter causado erros. A gente vê missionários que não cuidaram tanto da família, da saúde, mas eu acho que a gente tem que ter muito cuidado para não perder aquilo que é do evangelho, que é a radicalidade. É um escândalo o que Maria fez, e ponto final. Vai ser por todas as gerações. E essa parte do evangelho não dá para, sabe? Não é porque os missionários do passado erraram que a gente vai deixar de ser radical, porque é essência do evangelho. Anos e anos, né? Nossa geração mudou, tá super moderno e tal, mas ainda assim o que Maria fez continua sendo escandaloso, assim. O chamado continua sendo escandaloso. Radical, E radical. Então acho que a gente não pode tirar isso de jeito nenhum. É parte do que é a missão cristã. E cada um vai ser radical em áreas diferentes da vida, né? Sim. O perfume quebrado vai ser diferente para cada um. Cada um tomou decisões radicais. Às vezes o povo olha a nossa vida, né? A gente tão bem vestidinho aqui, mas não sabe o que a gente passou. Sim, pra chegar aqui. Mas você hoje, né, como mãe, como esposa, como pastora, como líder no corpo de Cristo, né, professora, enfim, são tantos chapéus que você usa. Como você tem buscado viver essa vida radical? Que não é estar escondida nos montes, meditando, tipo, você tá ativa, né? E eu te vejo mesmo como uma Marta. Uma Marta nesse sentido, mas que tem sido radical. Mas acho que você poderia expor como que você tem buscado viver esse evangelho radical mesmo. Eu acho que durante muito tempo, para muitas pessoas, ser radical, e eu falo isso com alegria, que eu acho que no movimento da adoração extravagante teve muito isso, e teve seu lugar, foi legal. Eu lembro assim dos jovens sendo radicais, andando descalço, né?
andando de Não pano vi de isso, saco. mas Teve aqui no sério? Brasil, teve, o pessoal andava de pano de saco e tudo. Acho que o Ângelo deve ter vivido, praticado uma dessas coisas. Teve seu lugar naquele momento. Mas hoje eu vejo assim que o mais radical é permanecer nas coisas pequenas que ninguém vê, sabe? Pra mim, assim, eu tenho um ministério público, né? Mas só Deus sabe como é radical pra mim manter minha vida de oração, sem que ninguém vê, sem story, sabe assim? Conquistar o lugar de oração eu e o Ângelo junto em casa, o Hum, culto familiar, eu e os meninos. Porque a gente sabe que trabalhar, internet, dinheiro, não é pecado, mas o lugar que isso toma na nossa vida, né? E o único lugar de proteção é estar aos pés de Jesus, ali no lugar que ninguém vê. Então, pra mim, assim, esse é meu radical hoje, porque as coisas da vida puxam a gente pra sair desse lugar. sim. O lugar das primeiras palavras que Deus falou no começo, Uhum. de permanecer. Esses dias encontrei a Nívia, primeira vez que eu encontrei a Nívia, eu falei: "Nívia, como é que faz? Você passou por isso?". Pra Porque de permanecer. repente a gente não quer e a gente fica famoso. E aí vem várias coisas. E eu perguntando assim pra ela: "Nívia, como é que faz?". Ela é alguém que permaneceu, É, que né. permaneceu e que, né, tem alcance, tem tudo assim e tal, mas continua guardando aquilo que é principal, que é primordial. E Sim, parece uma coisa tão boba, né, sei sim, lá, fazer devocional em família, ter tempo de oração, permanecer com os mesmos hábitos, de espiritualidade ali, com a família. sim. Quando Jesus fala, né, para Maria, a respeito de Maria, né, que ela escolheu a melhor parte, isso jamais será tirado dela. Eu olho para isso como não é que nunca será tirado no sentido de escolhe uma vez e Uhum. tá, né, nunca mais vai ser diferente. Mas eu vejo que o Senhor, ele continua dando graça, é como se ele estivesse É dizendo: verdade. "Escolha a melhor parte, e isso eu vou depositar graça para você continuar Sim, é escolhendo verdade. a melhor parte", né. Então, assim, às vezes a gente acha que escolher a melhor parte tá só em nós, né, a nossa capacidade ou a nossa habilidade, na É, nossa força, viver um evangelho radical, mas na verdade a gente não tem essa é. capacidade. Né, eu acho que ele precisa só de um sim, de uma inclinação do coração, e essa graça não vai ser tirada de nós, né, esse habilitar de Uhum. Deus, de nos habilitar todos os dias, né, a continuar escolhendo a melhor parte, que É. é Jesus. A gente que ensina muito, né, é um exercício muito forte a gente se tornar aluno. Então para mim também é um exercício, assim, ó, eu ensino, né, eu sei que o meu ensinamento abençoa muitas pessoas, você anda por aí, você sabe como é que é, as pessoas te abraçam, obrigada pelo que você carrega, você abençoa muito minha vida e tudo mais. E às vezes fica uma ilusão na nossa mente que a gente é autossustentável, né. Sim, E a gente precisa ser aluna, assim, igual Maria aos pés de Jesus, eu preciso, Senhor, eu não sei nada. sim, O Senhor sabe que, tipo assim, é o Senhor que me usa, né. sim. Então para nós, assim, para mim, isso tem sido algo que eu preciso. E eu também, lendo a passagem, eu vi muito isso. Como que é como se fosse uma aliança, né, ela escolheu, e eu vou proteger esse lugar dela. É, Jesus protege o nosso lugar diante dele, né. Então sempre que eu entro, assim, nesse lugar de oração com Deus, eu tenho lembrado dessa passagem, né, ele defende esse meu lugar, uhum, esse meu, vamos dizer assim, esse cadeira na frente de Jesus, na aula com ele, o tempo com ele, tá sempre lá, porque ele falou que vai estar. é, Mesmo quando eu esqueço, quando eu passo uns dias sem ter esse tempo com ele, ele falou: "Não vai ser tirado, nada vai tirar ela desse lugar garantido", sim, né. sim. Muito importante a gente saber isso. É. Muito bom, muito bom. Cara, mas eu acho que para acabar, se você pudesse falar para uma geração que eu chamo da geração micro-ondas, né, que tudo é 30 segundos no micro-ondas, tudo rápido, eu quero tudo rápido, eu acesso ali no É. Google, é um clique, eu tenho acesso às informações. Como em meio a essa vida louca, né, você fala também muito sobre isso Uhum. na gestão de tempo e tudo mais, como gerir o nosso tempo para a glória de Deus, mas como nos encontrar como verdadeiras discípulas e verdadeiros discípulos em Uhum. meio a toda essa correria e essa loucura que é a nossa vida, e escolher uma vida de devoção extravagante. Uhum.
Alguns conselhos. Sim, conselhos práticos talvez, né. Eu acho que o desafio da nossa geração é sempre gerir as emoções e os impulsos, né, porque, por exemplo, a gente vai numa conferência e a gente ouve que esse é o lugar de se estar, e a gente se empolga, e no dia a dia a gente às vezes não consegue. Como é que eu coloco na prática isso? Como é que eu faço aquela. Minha jornada foi muito essa. Até entrei quando eu fui fazer o CPP, que é o curso que tem em Montemor, quando eu era solteira, jovem, assim, adolescente, eu botei assim, eu quero aprender a fazer devocional todo dia. Porque eu tinha muito essa dificuldade de parar, sabe? Parar, dizer não para todas as coisas para estar naquele momento ali, era uma dificuldade que eu tinha. E eu fui conquistando isso com o tempo, né? Porque nós somos seres humanos, a gente tem a parte toda da espiritualidade, mas tem as coisas físicas, sei lá, o sono, o tédio, o que eu faço nesse momento, né? Ok, Maria aos pés de Jesus, o que é aos pés de Jesus? Não sei se você viu, mas alguns comentários vão falar que Maria aos pés de Jesus é ir na pregação de domingo, ouvir a pregação. Não. Tem alguns comentários que seguem essa linha, a gente puxa mais pra oração, né? Sim. Pra ouvir Jesus na oração, o Diálogo. diálogo e tal. Algumas linhas é tipo assim, Jesus pregando, Jesus ensinando hoje é a pregação de domingo do pastor, então é estar lá. Enfim, cada um tem as interpretações. Mas eu sou mais dessa linha de que é ouvir Jesus, seja isso lendo a Bíblia, um devocional, conversando com Jesus, esse relacionamento, esse discipulado. Sim. Um discipulado próximo, né? Então, eu tenho sempre falado isso, eu tento puxar bem para a questão prática. A nossa agenda, o nosso dia a dia precisa refletir nossas paixões. Sim. Senão a gente é um ser quebrado, não é integral, né? A gente fala uma coisa e pensa outra, a gente sente uma coisa e vive outra. Às vezes a gente é até apaixonado por Jesus. É igual aquele marido que tem amante, né? Ele ama, mas ele não consegue casar, sabe? E ter um relacionamento. Às vezes a gente tem essa paixão por Jesus, mas a gente não consegue manter a relação, né? Sim. Então isso é parte, assim, da maturidade cristã. É não só o amor empolgado, mas o amor diário, constante, que mesmo sem sentir, tá ali, tá ouvindo Jesus, tá lendo as escrituras, Jesus, o que você quer me ensinar? Quero mudar a minha vida a partir disso. E isso precisa chegar no nosso dia a dia. Sim. E se a gente não tem isso, falta maturidade. Sim. E eu cheguei a essa conclusão na minha vida. Uma época, falta maturidade. Tem que amadurecer nessa Eu área. tenho pouco tempo de olho no olho com Deus. Eu tenho olho no olho com muita gente. Com aula, com, né, culto e tal, mas olho no olho com Jesus, eu tenho pouco, né? E moldar a agenda, moldar a rotina a partir disso é muito importante. E aí depois é outro assunto pra gente falar, mas eu acho que a gente tem que ser sincero das nossas dificuldades e não ter vergonha de usar muletas. Vou usar um exemplo lá em casa, né? Teve uma época que o Ângelo estava com muita dificuldade de fazer devocional sozinho, dificuldade de concentrar. E ele pediu pra gente fazer junto. E a gente ficou uma grande temporada fazendo junto. Porque ele não conseguia concentrar, então ok, é uma muleta. Olha só, né? Vamos fazer juntos, né? Ou às vezes usar um projeto de estudo, que você vai ali, lê a Bíblia. Eu tenho falado muito isso, né? Sei lá, vai estudar um evangelho, e aquilo se torna um projeto que te leva para esse lugar. Sim, às vezes um devocional de alguém pronto, né? Coisas que vão te ajudar a te levar a esse lugar. Porque lá fora tem tanta propaganda nos chamando para outros lugares, então por que não usar algumas estratégias para nos lembrar desse lugar e, vamos dizer assim, nos jogar para esse lugar. Lá dentro a gente sabe que a gente tem o Espírito Santo, a gente tem fome por Deus, vai acontecer, né? Sim. Então eu diria isso. Muito bom, muito bom. E se você olha, última coisa, o amadurecimento de Maria, ela pelo menos a gente só tem aqueles 3 episódios, né? Mas ela aos pés de Jesus e ela termina entendendo o valor de Jesus, a jornada da vida cristã. A gente começa, eu vejo muito também em Cantares, né? A gente começa sendo beijado pelos beijos da palavra de Deus. Sim. A gente começa sendo ficando maravilhado com as bênçãos, com o cuidado de Deus sobre a nossa vida, bondade, sua misericórdia, e aprendendo sobre seus atributos, seus feitos. E a jornada de amadurecimento da vida cristã, ela termina em alguém que
se esvaziou de si mesma, deu tudo. né? Ela não leva nada de si mais. O alvo se torna Cristo. O sonho se torna Cristo. Alguém que tem o desejo de chegar nesse lugar. Sim. Eu acho que é todos nós, né? De ter Jesus como suficiente na nossa vida. De forma prática, o que você diria que é essencial para o amadurecimento da vida cristã? Não sei se fez sentido. Fez. Nossa, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Vou até refletir mais dessa jornada, né? Que Maria, até quebrando o perfume, lembra muito os anciãos, né? Jogando a coroa. Também. O ápice, né? Esses atos de adoração. Tipo, qual é o nosso lugar? É sempre aos pés de Jesus, dando tudo. Mas eu acho que, se a gente for pensar assim, como que faz essa jornada de Maria? É ficando próximo de Jesus. É estando perto. E não vai ser fácil, porque eu olho assim a realidade, a gente nem falou sobre isso, mas imagina a ofensa delas de Jesus deixar Lázaro morrer. Sim. Eu tô te servindo, eu penso... A gente nem entrou nesse pacote. Tô fazendo o melhor por você ali. E assim, Jesus ressuscitou Lázaro, mas poderia não ter ressuscitado. Sim. E a glória dele continuaria sendo a glória dele. Então, é uma jornada de permanecer perto de Jesus, né? O discípulo é isso, é permanecer perto. E passando por todos os episódios, né? Eu gostei muito da linha que o The Chosen foi nas últimas temporadas, que mostra muito isso. Como ser discípulo de Jesus não significava ter uma vida que ia dar certo. Acho que isso é a chave, né? E aparece isso com Marta, Maria e Lázaro. Nossa, você me deixou morrer, você deixou meu irmão morrer. Você veio atrasado, né? Então vão vir ofensas, vão vir momentos que a gente pensa assim, nossa Deus, é assim que tu amas teus amigos? É como no Amado Timóteo tem uma frase lá que ele traz de um escritor antigo. Se é assim que amas os teus amigos, que tratas os seus amigos, não me admira que tenha tão pouco. Mas acho que é permanecendo, seguindo Jesus em todas as fases da vida, vai levar a esse ponto, né? Se a gente aprender a se esvaziar, de entender que tudo nesse mundo não tem valor nenhum, que um perfume até é pouco, né? Essa visão que para mim eu chamo assim, visão profética de Maria. Ela viu todo, viu o Messias, viu o mundo, o valor das coisas do mundo. Ok, a matemática é essa. Um perfume ainda é pouco. Uma vida inteira gasta aos seus pés, né? Ainda é pouco. Que a gente possa, né, alcançar esse lugar, né, de valorizar Jesus como tudo na nossa vida. Que eu acho que ninguém chegou lá totalmente, né? Estamos caminhando. Mas é isso, gente. Se a gente ficar aqui, a gente tem muita coisa pra falar. A gente nem falou de Lázaro, né? Mas é isso. Acompanhem, continuem acompanhando os conteúdos que vão saindo aqui sobre Marta, sobre Maria, sobre Lázaro, sobre essa família que tem tanto a nos ensinar o que é ser um discípulo de Jesus, né? Obrigada. Muito bom. Eu que te agradeço. É isso. Tchau, gente.